Outra coisa que quero falar é a matemática necessária para isso. Eu não uso computador. Eu era bom em matemática. Eu lembro que 7 vezes 7 é 41, 9 vezes 9 é 81, 12 vezes 12. Eu acho que é 144. Eu sabia de cor isso. Eu adorava aqueles problemas. Um trem sai de St. Louis a 8 milhas por hora e outro trem sai de Pittsburgh. Eu lembro de um dia, acho que no 9º ano, foi um dia sombrio. Alguém introduziu o cosseno. Naquele dia, lembram do cosseno? Alguém usou o cosseno nos últimos anos? Quantos de vocês usaram o cosseno nos últimos 6 meses? Mas eu lembro de tangente e cotangente. Por que você iria querer saber sobre tangente? Tinha a área sob a curva. Para que diabos você iria querer medir a área sob a curva? Isso é uma bobagem. Você não precisa disso para o mercado de ações. Se você consegue somar 8 mais 8 e chegar perto de 16, é tudo que você precisa. A conta que você faz é tipo 400 milhões em dívidas, sem patrimônio, sem lucro, esqueça. 300 milhões em dinheiro, sem dívidas, 200 milhões em patrimônio líquido. Eles estão perdendo 10 milhões por trimestre, mas vão sobreviver. É tudo o que você precisa. Não é tão difícil. Se você passou da matemática da 5ª série, consegue lidar com isso. E eu tinha um colega de quarto no exército. Essa é uma história que eu sempre lembro. Ele me contava que foi para uma escola muito boa no sul. Não vou dizer o nome, mas é em Atlanta. Vocês devem saber qual é. E eles tinham nessa escola um excelente jogador de futebol. Este meu amigo, meu colega de quarto, me contava sobre esse cara que era calouro. E nos jogos da escola ele ia para a linha de ataque. De repente mudavam a jogada. E ele não conseguia entender. Vocês já notaram quão complicado é o futebol americano? Metade das jogadas são mudadas na linha de ataque. Tem mais de 300 jogadas. Você pensa que é uma corrida para a direita, mas é um passo ou uma jogada ensaiada. Você tem que instantaneamente pensar, nova jogada, o que eu faço nessa nova jogada? Assim mesmo, e fazer. Ele não conseguia lidar com esses lances. Ele dizia, me dá a bola, eu levo. E ele ia por uns 8 jardas. Ele era realmente bom nisso. Agora, isso não é o motivo dele ser meu herói. O motivo dele ser meu herói, em uma sala de aula deste tamanho, no primeiro ano dele, ele fez a pergunta: X sempre vale 7? Ele nunca chegou ao 2º semestre, nunca chegou à NFL, nem se tornou profissional por causa do maldito X. Sempre pensei que na ONU eles poderiam resolver o que diabos era esse X. Poderíamos economizar todo esse tempo e fazer algo útil. Mas você não precisa dessas coisas no mercado de ações. Certo, agora vamos falar sobre outra coisa que as pessoas sempre fazem. Sempre há algo para se preocupar. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Isso é o que acontece no mercado de ações. Veja, todo mundo tem capacidade cerebral para se dar bem no mercado de ações. A questão é se você tem estômago para isso. Esse é o órgão-chave do corpo. Eu cresci e fui para a escola nos anos 50. Na década de 50, havia essa grande teoria de que a depressão foi causada por um crash no mercado de ações. Totalmente errado. Menos de 1% dos americanos possuía ações em 29. Tivemos uma grande recessão. Na verdade, foi uma depressão. Não foi causado pelo mercado de ações. A economia caiu, o Federal Reserve aumentou as taxas de juros e tivemos uma grande depressão. Na verdade, tivemos várias depressões assim desde 1850. Esta é apenas uma de cerca de 8 depressões desde 1850. As pessoas pensavam que a única razão pela qual saímos da depressão foi a Segunda Guerra Mundial. Diziam que, da próxima vez que tivermos uma recessão, teremos uma depressão. E será uma grande depressão. Nunca entendi esse adjetivo na frente de depressão. Deveria ser uma depressão ruim ou péssima, mas era uma grande depressão. Nunca entendi isso. Então, as pessoas não estavam comprando ações nos anos 50 porque achavam que outra grande depressão iria acontecer. Além disso, as pessoas estavam muito assustadas com ogivas nucleares e guerra nuclear nos anos 50. As pessoas estavam construindo abrigos antiaéreos, estocando alimentos enlatados. Falavam em ir para Vermont, construir um abrigo antiaéreo, colocar alimentos enlatados dentro para se proteger. O raciocínio simplesmente não funcionava. Quem que comprando muita água, comprando uma espingarda, comprando alimentos congelados, estaria de olho no mercado e em ações de crescimento?
Não parece funcionar assim, sabe? E me lembro dos anos 50. Lembro-me literalmente das aulas. Eu estava na escola primária nos anos 50. E eles entravam, faziam um desses exercícios de ataque aéreo. Alguém gritava um código e sopravam um apito e você se escondia debaixo da mesa. Mesmo naquela época, eu dizia, não acho que isso vá ajudar muito se cair uma bomba. Mas as pessoas estavam preocupadas com uma depressão e uma guerra nuclear. Acho que quanto mais velho você fica, mais se preocupa com essas coisas. Penso que os mais jovens são melhores investidores. Eles não estão preocupados. Eles não ouviram falar de todas essas crises. Acho que se você não tem filhos, tem que alugar alguns para o fim de semana. Pergunte a uma criança de 7 anos se ela sabe sobre a oferta de dinheiro, ou a que velocidade está crescendo. Pergunte se ela sabe sobre o formato da curva de juros. Veja se ela sabe que estamos há 48 meses em recuperação econômica, mas a média das recuperações é de 52 meses. Pergunte a uma criança se ela sabe disso. A expectativa delas é muito alta para os próximos 20 anos. É isso que você precisa fazer. Quanto mais você se afasta dos garotos de 8 anos, mais você se afasta de expectativas positivas, mais você começa a ler essas coisas malucas no fim de semana. Entre 1955 e 85. O mercado de ações subiu um total de 1.000 pontos, mas caiu 800 às segundas-feiras. Portanto, subiu 1.800 pontos nos dias que não eram segundas. Não foi por acaso. 19 de outubro de 1987 foi uma segunda-feira, a segunda-feira negra. As pessoas no fim de semana se informam e se tornam economistas e estrategistas de portfólio. Quando chega na segunda, estão pessimistas. Então, eu não faço ideia de quando o mercado vai cair e nem quando vai subir. Fiquei totalmente chocado que o mercado estava em 4.000 há 2 anos e meio. Há pouco tempo estava em 8.000. Não tinha ideia disso. Muito surpreendente para mim. Mas eu garanto que o mercado estará bem mais alto em 15 anos. Estará bem mais alto em 25 anos. O que vai fazer nos próximos 1 ou 2 anos, eu não tenho ideia. E se alguém nesta sala sabe sobre isso, não está contando a ninguém. Então, eu não me preocupo com isso. Vivemos 96 anos neste século e o mercado caiu 53 vezes. Tivemos 53 quedas de 10% ou mais. Então, 53 quedas em 96 anos. Uma vez a cada 2 anos, temos uma queda de 10%. Das 53 quedas, 15 foram de 25%. Então, 15 em 96 anos, cerca de uma vez a cada 6 anos, o mercado cai 25% ou mais. É o que chamamos de mercado em baixa, você sabe disso. E vai acontecer. Não me importo quando vai acontecer. Adoraria saber. Obviamente, seria muito útil saber quando vai acontecer. Para mim, não faz diferença. Os lucros das empresas serão bem maiores em 8 anos, bem maiores em 16 anos e bem maiores em 30 anos. É com isso que eu lido. Agora terei prazer em responder suas perguntas. Vamos ver. Você diz que devemos saber o que temos. Por favor, discuta os prós e contras de concentração versus diversificação. Ok, uma pergunta muito boa. Eu não acredito em diversificação de forma alguma. Eu teria apenas uma ação na carteira se encontrasse uma ação excelente. Diversificação é um grande erro. Eu chamo de diversifiasco. Você compra algo que pode equilibrar outra coisa e ambas caem. Tenho perguntas suficientes até para a reunião do ano que vem aqui. Acho que não temos tempo suficiente. Mas voltando, essa é uma bela pergunta. Então, eu não acredito em diversificação de forma alguma. Eu possuiria uma única ação. Eu acredito é que se eu encontrar 10 boas histórias, todas igualmente atraentes, eu compro todas as 10. E eu espero para ver como elas se desenrolam. É como assistir a 10 jogos de pôquer. 10 jogos de pôquer aberto. Você vê as cartas serem reveladas. A história 3 melhora. A história 6 escorrega. A história 7 permanece a mesma, mas sobe 50%. Você vende 7 e compra 2. É isso que eu faço. Então, se elas são igualmente atraentes, eu compro todas as 10. Gradualmente, alguma história diz, oh meu Deus, isso está ficando cada vez melhor. E adivinhe, a ação acabou de cair. Então você continua assistindo a 10 histórias e, magicamente, por causa daquela regra de ações subindo e descendo muito, você investe pesado. Você realmente tira um grande proveito. Isso acontece ou porque algo acontece com a empresa, ou o mercado cai e todas as ações caem. Will you please, cause